Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a este nosso encontro, a esta nossa revisão. Prazer, meu nome é Bruno Betti, sou professor aqui da Casa de Direito Administrativo, sou procurador do município de Belo Horizonte, ex-procurador do estado de São Paulo. E vou estar aqui com você para nós conversarmos os principais pontos para a nossa prova. Sejam todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes de nós iniciarmos, como sempre, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes que serão essenciais para sua aprovação. @BrunoBetCosta. Me permita também divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para sua preparação, extremamente completo, extremamente didático, vai te acompanhar em todas as fases do concurso. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Muito bem, pessoal, vamos lá para o que a gente veio. E eu quero aqui fazer uma revisão muito dinâmica com você para a nossa prova. Quero começar com a temática da organização administrativa. Quero diferenciar para você dois institutos importantíssimos: a desconcentração e a descentralização. Rapidamente, a desconcentração é o fenômeno de criação de órgãos, de distribuição interna de competências dentro da pessoa jurídica. E entre os órgãos haverá hierarquia, haverá subordinação. Já na descentralização, nós temos o fenômeno de criação de entes, de entidades. Nós temos o fenômeno de distribuição externa de competências para outra pessoa jurídica ou física, para outra pessoa jurídica ou física. Bruno, é possível que a descentralização seja para uma pessoa física? Sim, porque existe a possibilidade de contratação de permissionárias e autorizatárias de serviço público, fruto da chamada descentralização por colaboração ou delegação, e as permissionárias e as autorizatárias podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Por isso, a descentralização é a distribuição externa de competências para outra pessoa física, para outra pessoa jurídica ou física. Agora, um outro ponto que eu quero que você anote para mim é a divisão da expressão administração pública. Nós podemos ter administração pública no sentido subjetivo, formal, orgânico, e num sentido objetivo, material, funcional. A administração pública no sentido subjetivo, formal, orgânico, tudo a mesma coisa, e no sentido objetivo, material, funcional. De modo que a administração no sentido subjetivo, formal, orgânico são os sujeitos que desempenham, que exercem as atividades administrativas. São os sujeitos, os agentes públicos, os órgãos públicos e as pessoas jurídicas. Os sujeitos que desenvolvem as atividades administrativas. Já no sentido objetivo, material, funcional, eu estou falando das atividades desenvolvidas por aqueles sujeitos. Quais atividades? Poder de polícia, serviço público, fomento e a intervenção. Perfeito? Pessoal, muito cuidado
dentro dessa temática da organização administrativa, com a ADI 6291, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a revogação de dispositivo de Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência, a cisão, incorporação, fusão, extinção de empresas estatais. Constitucional a revogação de dispositivo de Constituição Estadual que exige plebiscito para alienar, por exemplo, uma empresa estatal. A Constituição Estadual exige plebiscito. Vem uma emenda e revoga essa exigência. O Supremo está falando, isso é constitucional, não viola razoabilidade, não viola proporcionalidade, não viola proibição do retrocesso. Maravilha. Um outro tema que eu preciso revisar com você é a temática dos atos administrativos. Rapidamente, quero revisar com você 3 atributos do ato administrativo: a presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Lembre que a presunção de legitimidade e veracidade é atributo presente em todos os atos administrativos. Pela presunção de legitimidade, nós temos a conformidade do ato com a lei. Presume-se que o ato foi praticado de acordo com a lei, ao passo que a presunção de veracidade diz respeito aos fatos. Os fatos que ensejaram a prática do ato se presumem verdadeiros. Já a imperatividade, também chamada de coercibilidade, é o atributo pelo qual o ato administrativo vai ser praticado independentemente de autorização, de consentimento do destinatário do ato, do particular destinatário do ato administrativo. A imperatividade, coercibilidade é a regra nos atos administrativos. Mas os chamados atos de consentimento, ou também chamados de atos negociais, não possuem esse atributo. Estou falando da permissão, da autorização, da licença, não possuem a imperatividade. Não confunda a imperatividade com a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato administrativo vai ser praticado, independentemente de autorização do Poder Judiciário. Independentemente de autorização do Poder Judiciário. É a regra nos atos administrativos, nos casos previstos em lei e nas medidas de urgência. Mas nem todo ato possui a autoexecutoriedade, como, por exemplo, a cobrança de multa não possui autoexecutoriedade. Pessoal, preste muita atenção. Para caminharmos para o fim da temática dos atos, eu quero falar com você da extinção dos atos de 3 formas: cassação, caducidade, contraposição ou derrubada. A cassação é a retirada do ato administrativo em razão de o destinatário do ato deixar de cumprir algum requisito necessário para a sua prática. O destinatário do ato deixa de cumprir requisito necessário. Nós vamos ter a cassação. A caducidade é a retirada de um ato pela superveniência de uma lei que faz com que o ato anterior com ela se torne incompatível. Caducidade. Superveniência de lei que faz com que o ato anterior se torne incompatível. É uma ilegalidade superveniente. Não confunda a caducidade de ato com a caducidade do contrato de concessão. Na caducidade do contrato de concessão, nós temos a extinção da concessão
pela inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária. E por fim, a contraposição ou derrubada, atos de efeitos contrários. É a retirada de um ato pela superveniência de um outro ato de efeitos contrários. Preste muita atenção agora na temática do controle. Tribunal de Contas, isso aqui tem grandes chances de estar na sua prova. Pessoal, preste atenção. O Tribunal de Contas detém competência para julgar atos praticados por prefeitos municipais na condição de ordenadores de despesas e, inclusive, aplicar sanção. Então, presta atenção. Tribunal de Contas tem competência para julgar as chamadas contas de gestão do prefeito. O prefeito na condição de ordenador de despesa. A prova vai falar sim para você, ou conta de gestão ou o prefeito como ordenador de despesa. Tribunal de Contas tem competência para aplicar essa sanção. É o STF no recurso em MS 13499. E posteriormente na ADPF 982 o Supremo confirma esse entendimento e diz que de fato o Tribunal de Contas tem competência para julgar as chamadas contas de gestão do prefeito enquanto ordenador de despesa. E o STF vai dizer, inclusive o Tribunal de Contas pode sancionar o prefeito, só não poderá aplicar a sanção de inelegibilidade. O STF vai dizer que as sanções eleitorais o Tribunal de Contas não pode aplicar. Continua sendo de competência exclusiva da Câmara Municipal. Perfeito? E para finalizarmos essa ideia de Tribunal de Contas, trago para você dois julgados, o RE 1003433 e a ADPF 1011. No primeiro julgado, pessoal, e não são contraditórios, tá? Não são julgados contraditórios. O STF vem e diz o seguinte: município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente municipal em razão de dano ao erário municipal. O município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas do Estado a agente municipal em razão de dano ao erário. Já na ADPF 1011, o STF disse o seguinte: os estados podem executar os créditos decorrentes das chamadas multas simples, aplicadas por tribunais de contas do Estado a agentes municipais. Os julgados não são contraditórios, de modo que eu preciso que você grave o seguinte: é multa aplicada por Tribunal de Contas de um Estado a um agente municipal decorrente de dano ao erário? A multa é decorrente de dano ao erário? É. Quem tem a legitimidade para executar aquela multa é o município. Não é uma multa decorrente de dano por qualquer outra situação, como, por exemplo, pelo descumprimento das normas de direito financeiro, pelo descumprimento de deveres de colaboração, é a chamada multa simples, não é em razão de dano ao erário. Quem tem a legitimidade para executar essa multa é o Estado. Ora, pessoal, eu não posso passar nesta aula e deixar de falar de improbidade administrativa. Lembre comigo o seguinte: o artigo 10, que trata da lesão ao erário, exige dano patrimonial efetivo. Não há mais que se falar em dano in re ipsa. Não há mais que se falar em dano
presumido. O que eu quero dizer? Que se houver uma contratação direta indevida, se houver uma dispensa, uma inexigibilidade fraudulentas, só haverá ato de improbidade se houver dano patrimonial efetivo, não havendo que se falar em dano in re ipsa, não havendo que se falar em dano presumido. E o STJ vem e diz que essa exigência de dano tem aplicação imediata aos processos em curso, mesmo relativos a fatos anteriores à Lei 14.230, processos estes que ainda, claro, estejam em andamento. Se o sujeito, então, está sendo processado por um dano presumido, vem a 14.230, passa a exigir dano ao erário, dano efetivo, dano patrimonial efetivo, esse processo vai ser extinto pela falta de um dos pressupostos da exigência de dano patrimonial efetivo. Vamos falar da figura da indisponibilidade de bens, em que o STJ entende que a indisponibilidade de bens hoje tem natureza jurídica de tutela de urgência. E vai dizer o STJ, esse requisito da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso. O requisito da urgência tem aplicação imediata aos processos em curso. Significa dizer que se foi deferida a indisponibilidade de bens antes da 14.230, em que ainda se entendia uma tutela de evidência, com a entrada em vigor da 14.230, requisito da urgência agora, essa indisponibilidade anteriormente decretada vai ser revista. E se não demonstrada a urgência, ela vai ser revogada. Muito cuidado com o artigo 11, inciso 11 e o inciso 12. O artigo 11, inciso 11, traz o conceito legal de nepotismo, que é igual ao da súmula vinculante 13 do Supremo. Portanto, nepotismo é ato de improbidade e é ato de improbidade que viola princípios. Muito cuidado ainda com o artigo 11, inciso 12, que trata do desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º. O artigo 37, parágrafo 1º, diz assim, olha, a publicidade da administração deve ter caráter educativo, informativo, de orientação social, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Ou seja, o desrespeito ao artigo 37, parágrafo 1º, a publicidade institucional gerando promoção pessoal é ato de improbidade e é ato de improbidade que viola princípios. E aí, muito cuidado com esse caso aqui. Um prefeito que antes da 14.230 pratica uma publicidade institucional indevida, gerando promoção pessoal. O MP processa esse prefeito com base no caput do artigo 11, violação genérica a princípios. Vem a 14.230, acaba com a violação genérica a princípios e exige que a conduta esteja prevista expressamente no rol do artigo 11. O advogado prefeito alega o seguinte, ele tem que ser absolvido agora, porque houve a revogação, a abolição da violação genérica a princípio. Isso chega ao STJ e o STJ vira e fala o seguinte, embora de fato tenha ocorrido a revogação, a abolição da violação genérica a princípios, a conduta praticada pelo prefeito continua como ato de improbidade, expressa agora no artigo 11, inciso 12, numa verdadeira continuidade típico-normativa da conduta. Muito cuidado. Frustrar a licitude de licitação, gerando dano
patrimonial efetivo é ato de improbidade que gera dano ao erário. Frustrar o caráter concorrencial de uma licitação para obtenção de benefício próprio ou de terceiro é ato de improbidade que viola princípios. Cuidado com o entendimento do STJ de que a utilização conjunta da 8429 e da Lei Anticorrupção para fundamentar uma mesma ação civil não configura por si só violação à vedação ao bis in idem. Utilização conjunta da 8429 e da Lei Anticorrupção para fundamentar uma mesma ação civil não configura por si só violação à vedação ao bis in idem. O que não pode haver é o duplo sancionamento. Pessoal, ainda sobre improbidade administrativa. A petição inicial da ação de improbidade, no recebimento da inicial, vigora o princípio do indúbio pro societate, de modo que ela só poderá ser rejeitada quando não demonstrados os indícios mínimos de dano efetivo ou do dolo. Mas os indícios mínimos precisam ser demonstrados. E somente lá na sentença é que o juiz vai de fato verificar se há o dolo ou o dano efetivo. Mas esses indícios mínimos precisam ser demonstrados. Não basta alegar a mera ilegalidade. Lembre que na multa civil, correção monetária e juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo e não do trânsito em julgado. Muito cuidado. Outra coisa, pessoal, o artigo 17, parágrafo 16 e 17 da 8429 diz assim, olha, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas, sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição do ato para sanções de improbidade, o juiz deve converter a ação de improbidade em uma ação civil pública, e dessa decisão cabe agravo de instrumento. Vem o STJ e diz que essa conversão deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, cabendo ao magistrado de primeira instância. Muito cuidado. Outro ponto bom de prova. Diz a lei que não se aplica na ação de improbidade o reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Mas aí vem o STJ e diz o seguinte, essa vedação ao reexame necessário não se aplica aos processos em curso quando a sentença for anterior à entrada em vigor, à vigência da Lei 14.230. Se o processo tiver sido sentenciado antes da 14.230 e tiver sido uma sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, sim, haverá reexame necessário. Não aplica a vedação. Perfeito? Preste muita atenção. Esse é um outro julgado muito bom de prova. A literalidade da 8429, no artigo 17c, parágrafo 2º, diz que é vedada a solidariedade. Mas vem o STJ e diz que essa vedação à solidariedade é aplicável quando individualizáveis os desígnios dos agentes ativos do ato ilícito.
mas não quando tenham todos eles participados em unidade de vontades de cometimento da improbidade. Então, para o STJ, a interpretação mais adequada para o artigo 17c, parágrafo 2º, é de que se é possível delimitar a contribuição específica de cada réu no dano, o juiz deve individualizar a responsabilidade. Agora, quando não for contrário, quando não for possível delimitar a contribuição específica, ou seja, quando houver uma atuação conjunta e indistinta entre os réus, a responsabilidade será solidária. Isso é muito bom para estar na sua prova. Maravilha. Mudamos de tema. Chegamos à temática das licitações. E eu quero trazer para você a ADI 4716, em que o Supremo diz ser constitucional a exigência da apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas nos processos licitatórios como requisito de comprovação de regularidade trabalhista. Importantíssimo. Um outro julgado que eu quero trazer para você, e muito cuidado, é de que o Supremo vai dizer que não há responsabilidade subsidiária da administração por encargos trabalhistas amparada exclusivamente na inversão do ônus da prova. É preciso demonstrar o nexo causal, o comportamento negligente da administração na fiscalização. A Lei 14.133 diz que a administração terá responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, mas não se trata de uma responsabilidade automática. É ônus do autor da ação demonstrar esse nexo causal, esse comportamento negligente. Perfeito? Muito cuidado com a contratação direta, com a dispensa emergencial. Quando houver uma emergência que possa ocasionar prejuízo, comprometer a continuidade de serviços, segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos. E essa dispensa, a contratação, é somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano, vedadas a prorrogação e a recontratação da empresa já contratada com base nesse dispositivo. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que entendeu que essa vedação, a recontratação e também a prorrogação, essas vedações, são constitucionais. Mas cuidado, o Supremo vai dizer a vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 ano. O que o Supremo está dizendo? Que se contratou a empresa por 6 meses e não houve a conclusão do serviço dentro desse prazo, é possível prorrogar, é possível recontratar por mais 6 meses. Como também é possível, ao invés de fazer uma nova dispensa, fazer uma licitação. E essa empresa poderá participar. Como também é possível contratar essa empresa por contratação direta, por um outro fundamento, inclusive uma nova emergência. Maravilha. Pessoal, muito cuidado, que como regra, o compliance, o programa de integridade, é facultativo. Mas a Lei 14.133 vai dizer que nos casos de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deve prever a obrigatoriedade da implantação do programa de integridade pelo vencedor dentro do prazo de 6 meses.
Muito cuidado com os chamados critérios de desempate. É absolutamente possível que entre duas ou mais propostas haja empate. E a Lei 14.133 traz critérios de desempate que devem ser sucessivos. Primeiro, uma disputa final, apresentando novas propostas. Não desempatou, segundo critério, uma avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes. Não desempatou, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Não desempatou, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade. Não desempatou, eu vou observar se os bens e serviços são produzidos ou prestados por empresas que estejam localizadas no Estado. Não desempatou se os bens e serviços são produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Não desempatou, verifico se é de empresa que invista em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico no país. Não desempatou o último critério, a prática de mitigação nos termos da Política Nacional sobre Mudanças do Clima. Pessoal, o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento é o menor preço ou o maior desconto. O pregão não é cabível para os serviços especiais de engenharia, mas é cabível para os serviços comuns de engenharia. O pregão também não é cabível para obras, nem para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual. A concorrência é cabível para a contratação de bens e serviços especiais, de obras e de serviços comuns e especiais de engenharia. Então, no que tange aos serviços comuns de engenharia, cabe tanto o pregão quanto a concorrência. Vamos mudar de tema. Vamos falar de agentes públicos, concurso público. E é constitucional uma lei que estabelece a obrigatoriedade de cota, de percentual para pessoa com idade acima de 40 anos nos quadros da administração pública constitucional. Claro, óbvio, desde que passado por concurso público. Como também é constitucional a cláusula de edital e de contrato que assegure também um percentual para pessoas com mais de 40 anos. Muito cuidado. Outro julgado. A convocação fracionada de aprovados em concurso público para provimento das vagas previstas no edital não pode implicar restrição artificial de preferência na escolha de lotação, segundo a ordem de classificação. O que é o caso? A administração nomeou apenas o primeiro colocado e a vaga destinada a ele foi para o interior. Dias depois, ela nomeia o segundo colocado e a vaga destinada na capital. O primeiro colocado olha para aquilo e fala, peraí, houve uma convocação fracionada e está gerando uma preterição à escolha segundo a ordem de classificação. O STJ está falando, é verdade. Então isso não pode implicar em restrição artificial da preferência na escolha de lotação. Cuidado, negativa de banca examinadora de concurso em atribuir pontuação à resposta formulada de acordo com precedente obrigatório do STJ constitui flagrante ilegalidade. O STF sempre disse que não pode o Poder Judiciário controlar os critérios de correção de banca examinadora de concurso, salvo quando houver ilegalidade ou inconstitucionalidade. Vem o STJ e diz que é possível controlar os critérios de correção quando
o STJ tiver um precedente obrigatório sobre o tema e a banca não colocar isso no padrão de resposta. Pessoal, muito cuidado. Diz o STF que o rol de categorias previstas no artigo 40, parágrafo 4b da Constituição, que trata da aposentadoria por atividade de risco, o rol ali de categoria é um rol taxativo. Então são inconstitucionais dispositivos de Constituição do Estado que definem como atividade de risco análoga à atividade policial, membros do MP, do Poder Judiciário, da Defensoria, de Procuradorias, oficiais de justiça e auditores fiscais. Eles não podem ser equiparados para fins de aposentadoria à atividade policial. O STF também já entendeu que guarda municipal também não pode, porque não está no artigo 40, parágrafo 4b. Muito cuidado, pessoal, pontuo para você que a reserva legal de percentual de vagas a ser preenchido exclusivamente por mulheres em concurso da área da segurança pública não pode ser interpretada como autorização para impedir que elas possam concorrer à totalidade das vagas. O que é o caso? O caso é que as leis estaduais estabelecem um percentual, por exemplo, de 10% para as mulheres nos concursos da segurança pública. O entendimento administrativo é de que as mulheres poderiam concorrer apenas a 10% das vagas. O STF está falando, não é esse o entendimento. Está errado isso. Quando a lei reserva 10%, é no mínimo 10%. E as mulheres poderão concorrer a 100%, a totalidade das vagas. Lembre que a trabalhadora gestante, mesmo titular de cargo em comissão, mesmo contratada por prazo determinado, tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Isso mesmo. A trabalhadora gestante, ocupando cargo em comissão, ocupando a função temporária, tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Como também a servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo da licença maternidade. A não gestante tem direito ao gozo da licença maternidade. Todavia, se a companheira dela tiver se valido do benefício, o que a não gestante terá direito é o período equivalente ao da licença paternidade. Lembre comigo, pessoal, da figura do servidor temporário, que como regra não tem direito a 13º salário e as férias remuneradas mais um terço, como regra não tem. Terão esses direitos quando houver previsão em lei ou no contrato, ou quando houver ainda o desvirtuamento do Instituto, com sucessivas renovações e prorrogações. Muito cuidado, que o STF também vai dizer que uma decisão judicial não pode conceder benefícios de servidores efetivos para servidores temporários, salvo o 13º e as férias remuneradas mais um terço quando houver previsão em lei ou no contrato ou quando houver o desvirtuamento do Instituto. Outro ponto importantíssimo é que o artigo 37, inciso 9, que trata dos servidores temporários, vai dizer que a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado. A lei. E essa lei é uma lei ordinária. Então não pode uma Constituição estadual exigir lei complementar. Há
uma inconstitucionalidade na Constituição do Estado que exige a lei complementar. Quer ver um outro ponto extremamente importante, pessoal? O regime remuneratório de subsídio. O subsídio, que é aquela parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra parcela remuneratória ao subsídio. O STF vai dizer que é compatível com o subsídio o pagamento de gratificações pelo exercício de função de confiança e de cargo em comissão. É compatível com o subsídio. Pagamento de gratificações, de cargo em comissão e de função de confiança. Muito cuidado com a diferença de reajuste, de revisão geral e reajuste de servidores. A revisão geral é para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda em razão da inflação. Presta atenção, a revisão geral é competência privativa do chefe do executivo. O reajuste, por sua vez, é o aumento real da remuneração do servidor para além da simples perda inflacionária. O reajuste de servidor, nesse caso, é competência de cada poder, de cada órgão. Não é de competência privativa do chefe do executivo. Preste muita atenção. Agora passando em serviço público, em que o STJ entende que o CDC não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS. O CDC não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois não são serviços públicos indivisíveis, e, na verdade, porque são serviços públicos indivisíveis e universais. Então não se aplica o CDC aos serviços prestados pelo SUS. Mas o STJ vai dizer, mesmo que não haja aplicação do CDC, poderá haver a redistribuição de ônus probatório nos casos de hipossuficiência técnica do paciente. Muito cuidado com a distinção de encampação e caducidade. A caducidade nós já vimos, na diferença lá da caducidade do ato. A caducidade de contrato de concessão é a extinção do contrato pela inexecução total ou parcial do contrato pela concessionária. Já a encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente por razões de interesse público. Cuidado, responsabilidade civil do Estado. Lembre, pessoal, 2 julgados importantíssimos do STJ. O primeiro, a aplicação da teoria da perda de uma chance na responsabilidade civil do Estado por erro médico. Se aplica. Não seguiu o protocolo do Ministério da Saúde. O paciente não teve a chance concreta e real de ter o diagnóstico correto. Responsabilidade do Estado, objetiva. Segundo, animais nas pistas de rolamento. Responsabilidade da concessionária, objetiva, aplicação da teoria do risco administrativo. Vamos falar de terceiro setor? Vamos falar das OSCs, termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. Termo de colaboração e o termo de fomento são praticamente iguais. Ambos são instrumentos para formalização da parceria entre a administração e a OSC, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco em que há
transferência de recursos financeiros. Qual a grande diferença do termo de colaboração para o termo de fomento? É que o termo de colaboração, quem propõe as finalidades de interesse público e recíproco é a administração. Ao passo que no termo de fomento, quem propõe é a própria OSC. E qual a diferença do termo de colaboração e do termo de fomento para o chamado acordo de cooperação? É que no acordo de cooperação não há transferência de recursos financeiros. De modo, então, que no termo de colaboração e no termo de fomento, como regra, haverá chamamento público. Excepcionalmente, não haverá chamamento, nos casos de dispensa e inexigibilidade. Já no acordo de cooperação, como regra, é não haver chamamento. Haverá o chamamento quando houver alguma forma de compartilhamento de recurso patrimonial, não é recurso financeiro. Perfeito? Ponto. Fecho com você a nossa revisão. E mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para você tirar dúvidas desse nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Mais uma vez, me permita, divulgo o meu manual de direito administrativo, ideal para sua preparação. Perfeito? Muito bem. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Uma ótima prova. Mandem notícias. Um grande abraço. Tchau, tchau.